Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje a nossa aula é sobre controle da administração pública. Sem demora, vamos lá. Controle da administração pública, algumas noções, né? Muito cuidado. De acordo com a sua noção de controle, de acordo com as noções que os autores de direito administrativo utilizam para a palavra controle, eles direcionam o capítulo dos manuais, dos seus manuais, dos seus cursos de direito administrativo. O sentido mais comum da palavra controle para o direito administrativo, para os administrativistas, é aquele sentido de fiscalização, de orientação, de correção. Eu vou mencionar aqui duas visões um pouco diferentes da palavra controle, mas que acabam não sendo tão diferentes assim. Os senhores e senhoras vão perceber isso quando a gente trabalhar com eles, que os autores eles mencionam, eles destacam alguns aspectos em relação ao controle, mas no final das contas eles trabalham de forma bem semelhante. Então vamos lá, o primeiro ponto de vista, né, a primeira noção de controle é o controle como forma de limitação da atuação estatal, com utilização adequada dos recursos públicos e protegendo os objetivos existentes. Assim como a maior parte da legislação, principalmente quando a gente menciona no direito constitucional, o surgimento da Constituição, a legislação ela surge para proteger o cidadão contra o poder estatal. No direito administrativo, muitos autores ainda têm isso de forma muito relevante. Por quê? Porque lá nos primórdios do direito administrativo surge justamente para isso, para proteger o cidadão contra o poder do Estado. E depois, lógico, né, com a evolução do direito, com a evolução do papel do Estado, o direito administrativo também é para exigir do Estado uma prestação principalmente ligado ao cumprimento dos direitos fundamentais, né? Então a primeira noção que a gente dá é como controle, o controle como uma forma de limitação da atuação estatal. O segundo ponto de vista é o controle como conjunto de mecanismos de vigilância, orientação e correção da atuação estatal. Então, enquanto no primeiro ponto de vista a gente se preocupa com a limitação do poder, no segundo a gente se preocupa com os caminhos do poder para deixar o Estado, o poder público, a administração pública seguir o melhor caminho para a prestação da função administrativa, né? Veja que, embora eles sejam diferentes, destaquem pontos diferentes, na verdade os dois eles são muito parecidos. E assim, o controle, quando a gente fala em controle para a administração pública, a gente está sempre buscando tanto limitar os poderes, como deixar a prestação dos serviços públicos adequadas, de alguma forma manter o controle está sempre vinculado ao interesse público, ao princípio da legalidade, à legitimidade dos atos, né? Os mecanismos de controle, né, já que a gente fala aqui, né, principalmente no segundo ponto do conjunto de mecanismos de vigilância, orientação e correção da atuação, os mecanismos de controle, eles são primordialmente jurídicos. Em que sentido? Né? Que são meios de impugnação formais, então a gente vai precisar buscar no ordenamento a forma correta de controle. Mas ele também é administrativo e ele envolve outros poderes, ele é político. A gente vai ver tudo com calma aqui no decorrer da aula. Vamos com calma, vamos chegar lá. A natureza jurídica e a previsão normativa do controle, né? Quando a gente fala em controle, então, a gente pensa de duas formas, né? Como princípio fundamental da atividade administrativa e como uma garantia jurídica, né? Embora exista uma previsão geral, né? Tanto constitucional como infraconstitucional sobre o controle da administração pública, cada modalidade de controle vai ter um fundamento específico, né, normativo diferenciado. Então, por exemplo, o controle político exercido pelo Poder Legislativo, o controle dos tribunais de contas, o controle exercido pelos cidadãos
pela participação popular na administração, cada um vai ter um fundamento específico, seja na Constituição, seja em leis infraconstitucionais, ou até, dependendo da forma que a gente for ver, em outras normas, né? Então, como eu repito isso em quase todas as nossas aulas, não é possível a gente, hoje, no direito administrativo, afirmar que todo o conteúdo do direito administrativo se submete ao mesmo regime jurídico. Lógico que aqueles princípios, né, supremacia do interesse público, os princípios expressos na Constituição, eles vão estar presentes, sem dúvida nenhuma. Mas o regime jurídico específico de cada situação que a gente viu em cada uma dessas aulas, ele tem que ser... Ele é específico, então a gente menciona de forma específica. Em relação ao controle, já que o controle é exercido das mais variadas formas, e a gente vai ver isso no decorrer da aula, também, com cada controle, a gente vai destacando o principal respaldo normativo daquela modalidade de controle. Para a gente ir para a maioria dos autores, qual é a principal importância do controle nos manuais, né? A classificação. Para quê? Por que a classificação é muito importante no controle? Eu, particularmente, sempre passo correndo nas classificações, mas é para entender que o controle existe das mais variadas formas. A administração pública é extremamente controlada. Os senhores e as senhoras, quando ingressarem na administração pública ou ingressarem em algum dos poderes do Estado, os senhores vão perceber que o agente público, seja ele do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo, da administração indireta, né, de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública, de uma autarquia, ele tem sua vida extremamente controlada, a sua atuação é extremamente controlada, e inclusive a sua falta de atuação é objeto de controle um sobre os outros ou do próprio órgão. A gente vai ver aqui na classificação. E a primeira classificação que a gente traz é quanto à natureza do controlador, o titular da competência para exercer o controle, né? E daí a gente destaca, né? Os autores destacam, na verdade, eu só estou trazendo para o senhor e para a senhora o que a maioria dos autores de direito administrativo tratam. Eles costumam mencionar que o controle pode ser legislativo, administrativo ou judicial. Isso não nos resolve muita coisa, né? Porque são os três poderes, né? Na verdade, o administrativo é o controle exercido pelo poder executivo. Então, o controle legislativo, ele pode ser um controle político ou não. E no controle legislativo, a gente vai dar relevância para o controle exercido pelo Tribunal de Contas. A gente vai ver isso no decorrer da aula. E o controle administrativo é o controle interno da própria administração pública, do Poder Executivo. E o controle judicial o controle judicial, lógico, né, do Poder Judiciário. Mas lembrando que o Poder Judiciário ele tem que ser provocado. Então, quando a gente menciona o controle judicial, na verdade, a gente tem que lembrar que não é simplesmente o juiz sair de ofício verificando o que a administração fez. Não, mas é o juiz provocado, principalmente pelo Ministério Público, ou pela população, né, através da ação popular, ou por uma associação, ou por um sindicato. O poder judiciário ele vai estar sendo sempre provocado, né? Quanto à extensão do controle, o controle ele pode ser interno ou externo. Veja, o controle interno ele é do próprio órgão e o externo é de fora do próprio órgão. Isso parece bem simples, né? O que é importante ressaltar, né? Que as corregedorias elas pertencem ao controle interno. Embora elas sejam muitas vezes dotadas de grande autonomia, elas ainda pertencem ao controle interno. O controle externo é realizado normalmente através dos outros poderes. Quando a gente está tratando não do controle político, mas do controle mais técnico-jurídico, daí a gente está falando normalmente de um órgão de controle externo. Também, né, voltando ao controle interno, né, sim, as corregedorias, e daí hoje em dia existem alguns outros órgãos, como por exemplo controladorias. Veja, eles pertencem ao controle interno, eles são do controle da administração pública, eles pertencem à estrutura do poder executivo, ainda que dotados de grande autonomia para poder exercer adequadamente a sua função.
Quanto à natureza do controle, o controle pode ser de legalidade ou de legitimidade, e o controle pode ser de mérito, né? Essa distinção é muito relevante para nós no direito. Por quê? Porque costuma-se afirmar que o Poder Judiciário e até os tribunais de conta, eles estariam adstritos ao controle de legalidade ou de legitimidade. O controle de mérito seria o controle que deveria ser exercido pelo superior hierárquico, né? Interno da própria estrutura do órgão, ou seja, aquele que pode palpitar na conveniência do ato, ele pode palpitar e pode exercer o controle de mérito. Quem não pode palpitar na conveniência e oportunidade, como o Poder Judiciário ou os tribunais de contas, eles têm que ficar adstritos ao controle de legalidade ou de legitimidade do ato. A gente lembra que quando a gente mencionou na aula específica sobre a legitimidade, controle de legalidade, os motivos determinantes do ato administrativo, né? Foram várias aulas. O Poder Judiciário, cada vez mais, ele vai ingressando, até porque o controle de legalidade hoje é considerado de uma forma muito mais ampla do que lá nos anos 70, lá quando o Eli Lopes Meirelles falava, né? Controle de legalidade, controle de mérito, o mérito fica aqui, a legalidade está aqui, o mérito ele vai dentro dos limites do que a lei permite ao administrador exercer sua conveniência e oportunidade, e nisso o Poder Judiciário não poderia ingressar, palpitar. Por quê? Porque o administrador público investido regularmente nas suas funções, ele é protegido, ele está incumbido dentro das suas atribuições da escolha dos rumos que a administração pública vai tomar. Cada vez isso vem diminuindo, porque vieram novos princípios, vieram uma nova sistemática no ordenamento, a participação popular, de uma forma que o administrador ele já não tem tanta discricionariedade, ele já não tem tanto conveniência e oportunidade para exercer seu juízo de mérito. Então, cada vez mais, o controle de legalidade acaba abarcando matérias que até algum tempo atrás elas pertenciam, ou julgava-se que elas pertenceriam ao mérito. E a gente lembra, por exemplo, né, nos motivos determinantes do ato administrativo, que antes era extremamente mérito, e agora os motivos determinantes vinculam aquele ato, e a legitimidade daquele ato está vinculada aos motivos que ensejaram a sua edição. Além disso, né, quanto ao âmbito da administração, o controle pode ser por subordinação ou por vinculação. Por subordinação, ele está ligado à hierarquia dos atos, e daí, quando falamos em controle hierárquico, controle superior na mesma estrutura, um controle interno e um controle que pode chegar até o mérito, né? Vinculação está ligado ao controle pela fiscalização e pela revisão atribuídas a pessoas que pertencem a órgãos diversos. Quanto à oportunidade, o controle pode ser prévio, concomitante ou posterior. Por quê que é bom essa classificação importante? Porque normalmente nós atrelamos o controle com uma atividade posterior. Depois que o ato já foi exercido, daí vamos controlar, vamos verificar se eles estão corretos, mas é aquilo lá. A gente trouxe duas noções justamente duas noções de controle justamente para ressaltar a importância daquela visão de controle como direcionar ao melhor caminho. Então, o controle ele pode ser inclusive prévio ou concomitante ao ato, né? Um exemplo é a obrigatoriedade de motivação. Então, pode-se exigir previamente que, olha, lembre-se que no ato vai ter que ser motivado. O ato só é válido ser motivado. Então, a própria motivação já pertence, de alguma forma, ao controle, né? Quanto à iniciativa, o controle ele pode ser de ofício ou provocado, né? Isso é muito simples. De ofício é quando a administração ou quando os poderes eles atuam por si, provocada é quando alguém provoca a atuação do órgão controlador. Passadas as classificações, dando uma compreensão bem geral, a gente vai para os principais órgãos de controle. E a gente começa pelo Ministério Público. Por quê? Porque hoje o Ministério Público talvez seja um dos principais, ou o principal, órgão controlador da atividade administrativa, né?
o Ministério Público, né, de onde ele tira a sua função? Ele tira a sua legitimidade do artigo 127 da Constituição. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público, ele é o defensor da lei, ele é o defensor da ordem jurídica, e também do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então cabe ao Ministério Público, sim, o exercício desse controle, e o Ministério Público tem exercido de forma muito ativa, né? A gente vai ver aqui as principais maneiras de controle do Ministério Público hoje. Estão na Lei de Improbidade Administrativa, né? Lei 8429 de 92, e na Lei de Ação Civil Pública, né? Ficou um Czinho minúsculo ali, mas é a Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85. A Lei de Improbidade Administrativa, ela já foi objeto de aula específica aqui no nosso curso de Direito Administrativo. A Lei de Ação Civil Pública, ela é normalmente estudada na disciplina de Direitos Difusos e Coletivos, até pelas matérias que ela veicula. Importante, né? A lei de improbidade a gente não vai mencionar, porque já foi objeto só de uma aula de lei de improbidade, né? Muita lei de improbidade, importantíssima. E a lei de ação civil pública a gente vai destacar alguns aspectos só. Primeiro, os legitimados para entrar com uma ação de improbidade. O Ministério Público é o legitimado universal, mas existem diversos outros legitimados. Defensoria Pública, a própria União, Estados, Distritos Federais e Municípios, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, associações. Por que o MP é o legitimado universal? Porque ele pode ingressar com ação de ação civil pública em qualquer... decorrente de qualquer ato ou fato, né, administrativo. Já os outros órgãos que são legitimados, eles devem guardar alguma forma de pertinência temática ou em relação à atividade. Então, por exemplo, a União, ela pode ingressar com uma ação civil pública envolvendo as questões relativas a ela mesma, né? Já o Ministério Público, ele vai em qualquer... seja ele em qualquer ato de interesse de defesa da ordem jurídica, ele pode atuar. O Ministério Público também é sempre fiscal da lei, mesmo quando não ocupar o polo ativo. Então, quando ele ocupa o polo ativo, mas ele é também o fiscal da lei. Quando ele não ocupa o polo ativo, de qualquer forma, ele participa como fiscal da lei. O MP pode assumir o polo ativo, como ele é legitimado universal, em caso de abandono, ou ingressar em qualquer dos polos como litisconsorte. Então, se a ação civil pública ela foi promovida por algum outro órgão, por exemplo, né, um Estado ou um município entrou com uma ação civil pública, o Ministério Público pode ingressar como litisconsorte, ou se o Estado ou o município desiste, né, aquele primeiro legitimado, ele desiste da ação, o Ministério Público pode assumir o polo ativo da demanda. Além disso, o MP pode instaurar inquérito civil, e aí estamos com um grande poder do Ministério Público, e tem exercido de forma muito importante para a sociedade, né? O Ministério Público promove investigações no âmbito civil também, né? Não apenas no âmbito criminal, né? A gente traz eles para o Ministério Público exerce esse poder investigatório civil, e no inquérito civil ele pode inclusive celebrar termo de ajustamento de conduta que valerá como título executivo extrajudicial. O termo de ajustamento de conduta tem sido um dos principais instrumentos para que o Ministério Público consiga dar efetividade, por exemplo, suspendendo uma atividade, regularizando uma situação de forma muito mais célere do que depois do ajuizamento de uma ação civil pública. O segundo controle mais importante que a gente tem que mencionar é o controle social, o controle popular. O controle popular decorre da democracia, lógico, né? A democracia é o fundamento do poder, né? E daí as pessoas vão ter diversas formas de controle. A gente não vai mencionar todas as formas possíveis, porque eu confesso que realmente não conheço todas as formas possíveis do ordenamento. O ordenamento possui diversas modalidades de participação na administração, e toda a participação na administração acaba sendo, de alguma forma, controle, né? Então, primeiro, o controle administrativo, através de pedidos administrativos, né? A gente vai classificar de forma geral
para abranger toda a participação popular, né? Então, controle administrativo através de pedidos administrativos, participação em audiências públicas, consultas públicas em geral. Controle judicial através da ação popular, e controle legislativo através do plebiscito e do referendo. Isso é que a doutrina traz. Para nós, o que é mais importante é o controle administrativo e o controle judicial, né? E daí a gente destaca que a Constituição traz o direito de petição e o direito de certidão, onde, no artigo 5º, inciso 34, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de interesses e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Portanto, são formas garantidas constitucionalmente para exercício do controle. Além disso, hoje está muito na moda, porque é recente, né, a regulamentação é recente, o direito de acesso à informação, trazido pelo artigo 5º, 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, e o acesso à informação, ela permite o controle. A gente lembra aqui da Lei de Acesso à Informação. Se o senhor e a senhora ainda não leu ela, vale a pena dar uma olhadinha. Tá muito na moda, porque ela é recente, né? É de 2011, já faz 6 anos, né? Já faz algum tempo, mas a sua aplicação, as suas repercussões no Poder Judiciário, elas estão vindo aí, estão se consolidando no dia a dia. E disso o controle legislativo. O Poder Legislativo é o representante, né, popular na teoria dos poderes, né, que são poderes autônomos entre si, né, a União, independente de autônomos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, a teoria dos freios e contrapesos, os senhores e as senhoras estudam no direito constitucional, mas pra gente o que é mais importante? São os dispositivos específicos, né? E normalmente eles vão falar sobre tribunais de contas. Então o artigo 31 da Constituição ele vai falar da fiscalização do município exercida pelo Poder Legislativo Municipal. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. O artigo 49 vai falar que é competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. E além disso, no artigo 70 e 71, né, eles vão falar que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, será exercida mediante controle externo pelo sistema interno de cada poder. Veja, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, e daí vai trazer uma série de incisos, os mais relevantes incisos, eles são aqueles que falam, além de prestação de contas, lógico e tal, da checagem dos atos de admissão e de aposentadoria. Então, o Tribunal de Contas ele fiscaliza toda a operação do Poder Executivo, né? E da administração, seja ela administração direta ou indireta, e também ele fiscaliza pequenos, ele é pontual também. É por isso que ele é muito importante. Então, cada contrato administrativo pode estar sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas, e cada ato em relação aos agentes públicos, né, de admissão ou de aposentadoria também, né? É muito importante para quem trabalha na administração pública. A administração pública convive com o Tribunal de Contas, seja com medo, seja atendendo os seus pedidos, seja defendendo no contencioso administrativo do Tribunal de Contas, né? No controle judicial, né, é usualmente mencionado como poder de fiscalização, né? E aqui a gente vai trazer, lógico, como eu já disse, né, o Poder Judiciário ele atua sempre de forma provocada. Então a gente mencionou ação de improbidade, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança, né, todas aquelas garantias, elas são formas de provocar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa exercer o seu controle. O que é relevante mesmo em relação ao poder do Poder Judiciário hoje é o que está previsto no artigo 103A da Constituição. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário
e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão e cancelamento, na forma estabelecida na lei. As súmulas vinculantes, né, cuja previsão encontra respaldo no artigo 103A, elas são importantes por quê? Porque o Poder Judiciário ele acaba regulamentando a atuação da administração pública. Ele não simplesmente decide se está certo ou está errado. Ele fala, é assim que tem que ser em todos os casos. Isso é muito importante. Por quê? Porque antes das súmulas vinculantes existia uma jurisprudência, mas que a administração pública podia, de alguma forma, falar assim, não, nesse caso não se aplica e tal, e isso daí forçar um controle pelo Poder Judiciário, um controle de forma abstrata, né? Então a administração pública desrespeitava a jurisprudência dominante, até o entendimento do simulado já dos tribunais superiores, e daí os interessados vão ter que se socorrer do Poder Judiciário para falar, olha, o Judiciário já entende de outra forma, com a súmula vinculante não. A súmula vinculante, ela exige do administrador público, dos agentes públicos, que cumpram aquilo da forma que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. A súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca dos quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. O porquê? Porque a administração pública ela via e falava assim, olha, tá certo, tem jurisprudência nisso, mas eu achei uma decisão em sentido contrário. Ou, realmente, é um fato bem controverso, então mesmo dentro de um tribunal ou entre vários tribunais estaduais, a questão era controversa. Quando o Supremo, o STF, ele soluciona a controvérsia, ele fala, é assim que se aplica e ponto final. O controle interno, né, o do controle é exercido pelo próprio Poder Executivo. Ele possui algumas características, né? De novo, né? Existem diversas formas de controle exercidos através do Poder Executivo. Alguns autores mencionam até recursos administrativos, que a gente vai ver que a gente estudou na aula de processo administrativo. As características gerais, elas são o poder dever da administração pública, né? A administração tem que se autotutelar, não há dúvida nisso, a gente já viu lá nas primeiras aulas do nosso curso. Deve ser permanente e contínuo. A administração ela tem que sempre verificar se ela está exercendo sua função da forma que a lei determina, de forma legítima, também sempre melhorando, até porque os princípios da administração pública, né, os princípios expressos e implícitos, eles exigem que a administração pública vá se aperfeiçoando para quê? Para que ela exerça da melhor forma possível a função administrativa, né? Abrange tanto legalidade como oportunidade, porque o controle interno aquilo não está adstrito à legalidade, pode também envolver o mérito. Interno ao próprio ente que exerce o controle, claro, né, estamos falando de controle interno, e pode existir um órgão específico para o controle, é o caso das corregedorias, das controladorias, né? Além disso, eles devem ser realizados pelo próprio órgão responsável pelo ato administrativo. O que eu quero dizer com isso? Que não basta falar assim, olha, eu atuo de qualquer forma e cabe ao meu superior revisar meu ato se ele entender. Ou cabe à corregedoria, à controladoria revisar o meu ato. Não. O próprio agente, o próprio órgão responsável pelo ato administrativo, ele também tem que se exercer o seu controle. Então, além dos demais controles internos, tem o seu próprio controle, né? Tem que ter uma espécie de autocrítica e vamos seguir, vamos sempre melhorar a nossa atuação, né? A atuação do agente público, daquele órgão público. Ela sempre tem que buscar a melhoria da sua atuação, mesmo que o seu superior, que outro órgão destacado interno fiscalize o oriente. Então, é um controle de todas as maneiras possíveis, né? E daí ele pode estar relacionado com o poder hierárquico. Aqui a gente destaca o podem, porque antigamente muitos autores vinculavam o controle interno ao poder hierárquico. E hoje, já que até porque na característica passada era o controle realizado pelo próprio órgão,
sabe que o controle não está adstrito ao poder hierárquico. Ele está adstrito a, sim, à atuação administrativa de forma muito ampla. Então, o controle hoje é exercido de forma bem abrangente, seja internamente, por todos os órgãos possíveis, seja externamente, através de órgãos específicos de controle, de órgãos específicos de sua atuação, como o Ministério Público ou até a Defensoria Pública. Então, saiba disso, senhor e a senhora prestando concurso público. Logo, a vida do senhor e da senhora vai ser extremamente controlada. E isso é muito bom, isso é muito salutar para a administração pública e para a defesa do interesse público. Espero que os senhores tenham compreendido de forma bem rápida o que é o controle da administração pública. Muito obrigado e até a próxima.